A ministra Carmen Lúcia, do STF, manteve a decisão que obriga a lobista da Precisa Medicamentos, Marconi Faria, a prestar depoimento à CPI. Reportagem de João Vitor Rocha. A CPI da Covid-19 pode pedir a prisão de Marconi Faria, apontado como lobista da Precisa Medicamentos, que faltou ao depoimento nesta quinta-feira. A CPI determinou então a condução do lobista. A Polícia Legislativa chegou a ser acionada, mas Faria não foi encontrado. Os senadores também aprovaram um pedido para que a Polícia Federal retenha o passaporte do lobista e que a Interpol seja avisada. O senador Randolfo Rodrigues sugeriu a prisão preventiva de Marconi Faria. Configurado e confirmado a ausência, o paradeiro dele estiver dito como não localizado, então eu queria requerer a Vossa Excelência, ad referendo de Vossa Excelência, a direção dessa comissão parlamentar de inquérito, que fosse requisitado à autoridade judicial competente a prisão preventiva do senhor Marconi Albernacio Farias, como consequência desse pedido de prisão preventiva, para evitar que este senhor se evada do território nacional. Complementarmente a isso, a apreensão do seu passaporte e, consequente a isso, a devida comunicação à Interpol. A ministra Carmen Lúcia, do STF, manteve a decisão que obriga Faria a prestar depoimento. Na véspera, Marconi enviou aos parlamentares um atestado indicando problemas de saúde. No entanto, o presidente da CPI, Omar Aziz, informou ter um comunicado do médico liberando o depoente de trabalhar, mas não de comparecer à CPI. O médico do Sírio-Libanês aqui de Brasília, após ter dado um atestado de 20 dias, veja bem, o médico deu um atestado de 20 dias. Horas depois, ele encaminha à secretaria daqui, dizendo que percebeu, na hora que estava examinando o senhor Marconi, que ele estava fingindo. Agora, se o médico percebeu que o paciente estava fingindo, não podia ter dado 20 dias para um homem desse. Mas deu, assim mesmo. Com ironia, o relator Renan Calheiros citou a informação de que Marconi Faria teria ajudado Jair Renan, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, a abrir uma empresa. Na associação com o filho do presidente da República, o jovem Jair Renan, que muito jovem já anda nessas companhias. Há pouco, o senador Humberto lembrou que corre aqui em Brasília um comentário de que o nome deste jovem teria sido atribuído numa homenagem a mim. Eu não acredito. Eu sinceramente não acredito, porque nunca acreditei no bom gosto do Bolsonaro. Se isso aconteceu, eu devo agradecer à mãe do garoto, jamais ao presidente da República. A sessão chegou a ser suspensa para uma reunião a portas fechadas que decidiu ouvir o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, preso no ano passado no âmbito da Operação Falso Negativo, que apurou a venda de testes rápidos da Covid de baixa qualidade e com sobrepreço. As investigações apontam que a Precisa Medicamentos foi beneficiada no processo de compra. Araújo negou qualquer envolvimento com a empresa. Não tenho nenhum tipo de relacionamento com a empresa Precisa Medicamentos. Como o senhor conheceu os donos da Precisa? Não conheço os donos da Precisa. Eles participaram de um certame na Secretaria de Saúde, como todos os outros, que são publicados no Diário Oficial, disponibilizado no site da Secretaria, e eles participaram dos processos, como todos os outros processos que tiveram. Eu nunca tive nenhum tipo de relação e nem contato com pessoas ou dono ou empresário da empresa Precisa. O senador Marcos Rogério criticou a condução da CPI e o foco no governo federal. Como é que alguém vai dizer que essa CPI é séria quando ela aponta para o governo federal e vai dizer tem corrupção, tem corrupção, tem corrupção, sem um centavo de real desviado? E veja, quando chegou o secretário aqui, as primeiras perguntas feitas pelo relator não tinha nada a ver com o GDF. Era tudo voltada para o governo federal. E eu acompanhando tudo. Por quê? Porque o alvo é o jogo pré-eleitoral contra o presidente da República. Os senadores também questionaram o atestado médico apresentado por Marcos Tolentino, apontado como sócio oculto da Fibbank,
empresa que avalizou o contrato do Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos para a aquisição da vacina indiana Covaxin. A situação irritou o senador Omar Aziz. É esse cidadão que se interna às vésperas de ser ouvido. Senhor presidente. Ele virá para cá, nem que seja de maca, mas vai vir aqui. Senhor presidente. Vai vir aqui. De repente, coloque... E a gente tem que pedir também a condução coercitiva desse senhor Tolentino. Ele vem de maca. De repente, presidente. Vai virar. A comissão não terá sessões na próxima semana e só deve voltar aos trabalhos no dia 13 de setembro. A expectativa é que Renan Calheiros apresente o relatório a partir do dia 22 deste mês. Olha, questionar médicos é uma prática comum aí dessa CPI da Covid. Estão sempre questionando os médicos. Parece que eles entendem muito mais de medicina do que médicos e cientistas. A CPI da Covid, a CPI da pandemia, vive uma pandemia. Só que uma pandemia de vaidades, uma pandemia de mentiras e uma pandemia de loucura. Porque, sim, há corrupção, senadores. A corrupção é verdade. Existe corrupção. Só que vocês estão procurando na ponta errada. Só um comentário rápido, porque eu sei que a gente está correndo contra o relógio. Primeiro, o comentário do senador Marcos Rogério, ele sabe muito bem, porque ele é advogado, que para se concretizar a corrupção não precisa haver o pagamento do dinheiro. No Código de Processo Penal fica muito claro, basta a solicitação de vantagem indevida. Eu acho que isso é o que a CPI está tentando provar, né? A CPI que conseguiu impedir a compra da vacina indiana Covaxin por intermédio da Precisa, que custaria aos cofres públicos 1,6 bilhão de reais, quer dizer, muito dinheiro do pagamento de impostos, dinheiro do contribuinte. O que a CPI quer se concentrar agora nessas últimas semanas? Na VTC-Log, que é aquela empresa de distribuição de armazenamento de vacinas, já depois o motoboy Ivanildo, a CPI acredita que ele pagava boletos de pessoas como o ex-diretor de logística Roberto Dias e que isso sustentava uma máquina de corrupção mais ampla no Ministério da Saúde, com benefício para políticos, e também quer avançar sobre esse lobista, o Marconi Faria, que não compareceu ao depoimento de ontem, que a CPI acredita ter contatos, ter ligações com a Karina Cufa, que é a advogada da família Bolsonaro, já encontrou relação também com o filho 04 do presidente Jair Renan. Marconi Faria teria ajudado Renan Bolsonaro a abrir essa empresa dele, que atua lá em Brasília. Enfim, agora a CPI está tentando conectar esses últimos pontos para provar esse esquema de corrupção no Ministério da Saúde.